Fala galerinha, tudo joinha com vocês? Olha quem tá aqui de novo, o Moral. E hoje falaremos sobre um país que eu sou fã. Vocês que acompanham nossas aulas sabem o quanto eu admiro a cultura e as tradições japonesas, tá certo? Então hoje o nosso tema é a modernização da economia do Japão, terceira maior força econômica em todo o espaço mundial. Eu começo falando sobre a importância da cultura japonesa para a reconstrução de sua economia, principalmente após a Segunda Guerra Mundial. Então, a cultura japonesa valoriza de forma muito intensa as tradições, a hierarquia e também a honra. Esses três pilares foram fundamentais para a modernização do país, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, onde o Japão sai do conflito praticamente arruinado economicamente, arrasado não só pelos ataques nucleares em Hiroshima e Nagasaki, mas muito mais arrasado economicamente, frágil, um país de economia muito empobrecida, tá certo? Então foi fundamental esses princípios onde a população japonesa comprou a ideia de reconstrução econômica do país e devolver ao Japão todo o protagonismo que o país tinha antes da Segunda Guerra Mundial, certo? Entre esses três princípios, tradições, hierarquia e honra, foram fundamentais para criar na população japonesa, principalmente junto à classe trabalhadora, o sentimento de fidelidade do trabalhador junto à empresa em que ele trabalha. Ainda hoje é assim. É muito comum observar no Japão uma pessoa que entra numa empresa, numa fábrica como trabalhador, ele passa a vida toda trabalhando na mesma empresa. Então cria-se aí um grande vínculo, certo? Ele passa a ser leal à empresa em que ele trabalha. Inclusive as suas gerações futuras, também é muito comum no Japão, essas pessoas, essas novas gerações, irem também trabalhar nas fábricas, nas empresas onde os seus pais trabalharam a vida toda. Isso é muito interessante. No pós-Segunda Guerra Mundial, para continuar esse projeto de reconstrução econômica do Japão, o governo teve um papel decisivo. Passou a fazer investimentos, aquilo que eu costumo muito falar a vocês, a importância da educação. Fez investimentos pesados junto à educação para criar uma população de mão de obra extremamente qualificada, capaz de produzir suas próprias tecnologias, tirando a necessidade de importação de tecnologia vindas de outras regiões do espaço mundial, certo? Essa mão de obra qualificada no Japão, que foi fruto dos investimentos em educação, certo? Ela está muito ligada aos setores de ciência e pesquisa científica no Japão, que é a partir daí que vem a tecnologia, o poder tecnológico no Japão, que é o grande diferencial da economia japonesa, certo? O grande diferencial da economia do Japão é o seu poder tecnológico, certo? É a capacidade de desenvolver novas tecnologias e exportar essas novas tecnologias para as mais variadas regiões do espaço mundial. Ou seja, eles produzem, eles trabalham numa atividade que gera muito lucro ao país, muitas divisas ao país, que é, de fato, a tecnologia de ponta, tecnologia avançada, certo? O desenvolvimento de novas tecnologias no Japão, isso proporcionou uma revolução no sistema de produção industrial no país, certo? Foi criado no Japão, nas fábricas da Toyota, que é hoje a maior montadora de automóveis do mundo, é a Toyota. Foi criado um novo modelo de produção, certo? Que veio para quebrar os paradigmas deixados por antigos modelos de produção, como por exemplo o Fordismo dos Estados Unidos, onde na época de desenvolvimento desse sistema de produção nos Estados Unidos, era muito comum a produção em série e também a fabricação de muitos automóveis, né? A constituição de muitos estoques. Esse modelo chamado de toyotismo veio para quebrar com esse modelo, certo? A cultura japonesa, eu já falei isso em nossas aulas, a cultura japonesa, a população japonesa ela é muito fiel. Ela é muito fiel aos produtos nacionais. Então o Japão hoje vive um grande problema, que é
a necessidade de continuar exportando suas mercadorias, né, suas mercadorias baseadas em tecnologia para o espaço mundial, mas precisa muito importar produtos. Só que a população japonesa, ela é avessa a produtos estrangeiros. Então, esse modelo do toyotismo também veio para quebrar com essa cultura japonesa de ser avessa às importações, tá certo? Existe no Japão um pequeno mercado consumidor interno, justamente se tratando de produtos estrangeiros. O que é que o toyotismo veio para tentar solucionar esse problema junto à economia japonesa? Aprimorou um novo sistema de produção industrial. Não mais aquele sistema de produção industrial, como por exemplo o Fordismo, que era produção em larga escala, né? Era muito comum as fábricas terem um grande estoque de automóveis. Nesse caso aqui, devido a esse pequeno mercado consumidor interno, ou seja, não tem uma grande venda de mercadorias e de produtos, principalmente automóveis no Japão, a produção passou a ser de acordo com a demanda. A grande revolução imposta, trazida por esse modelo, criado nas fábricas da Toyota, foi a produção de acordo com a demanda. Tá certo? Então, a importação de matéria-prima era de acordo com a necessidade de produção. Então, os automóveis no Japão passaram a ser produzidos de acordo com a demanda da população, quebrando aí com a necessidade de estoques. Não há mais estoques. A partir do momento do desenvolvimento desse modelo aí, o toyotismo, tá certo? É o que eu falei aqui, de produção flexível. Ou seja, a produção ela acontece de acordo com a demanda. É o que os livros e nós também, em geografia, chamamos de just in time, na hora certa, no tempo certo. Ok? Esse novo modelo de produção da Toyota, a produção flexível, onde a produção é de acordo com a demanda, e isso revolucionou não só a produção industrial no Japão, mas também revolucionou a produção industrial em outros espaços, como por exemplo, o próprio continente europeu e até mesmo os Estados Unidos, que passaram também a fazer uso desse modelo de produção flexível, de acordo com a demanda, tá certo? É o que eu falei aqui, a produção se inicia a partir da encomenda do produto, quebrando com aquela regra que era muito comum antigamente, ainda da época do Fordismo, em que era necessário as fábricas terem grandes estoques, tá certo? Então, hoje era esse o meu recado para vocês. Falei um pouco da cultura japonesa, da importância da cultura do Japão para a reconstrução econômica do país e um modelo de produção industrial que revolucionou não só no Japão, mas também revolucionou o sistema de produção industrial em outras regiões do espaço mundial. Valeu, gente! Forte abraço para vocês!